Olá, graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, a Bíblia toda em um ano. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade hoje à nossa leitura no livro de Êxodo. Estamos aí avançando, né? Hoje vamos até chegar na metade aí do livro do Êxodo, livro muito importante que relata não somente a saída do povo do Egito, mas ele faz parte de toda a lei, dos preceitos e de tudo aquilo que o Senhor iniciou no estabelecimento da lei para o seu povo, certo? Então, muito bom dia, desde já deixe o seu like, muito importante para o canal. Observe se você é inscrito no canal, né? Espero que sim, creio que sim. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Compartilhar meu. Deixa o seu likezinho. Se você gosta desse trabalho, deixa eu só mudar um pouquinho a luz aqui, tá? Não ficar estourando no meu rosto aí. Deixa eu ver se melhora aqui. Só. Aí. Compartilhe, né? Compartilhe esse trabalho, mostre que você está fazendo parte desse plano de leitura. Então, bom dia a todos. Rose, Ivone, Sandra, Marinês, bom dia, graça e paz. Certo? Vamos para o texto, então. Hoje, dia 24, vamos ler os capítulos de número 19, 20 e 21 de Êxodo. Deixa eu já colocar na tela aqui. A gente já inicia a leitura. Bom dia, Mônica. Rosedir. Deixa eu fixar o comentário lá. Fixado. Bora pro texto? O som tá bom? Vamos lá. Capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai.
Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. E lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer, no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse tudo isso. Capítulo 20. Um pouquinho, gente, um minutinho. Capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Perdão aqui que eu estou tentando ajustar uma outra tela que me atrapalhei na leitura. Só um minutinho. Aí. Continuando. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado
e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você, e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Leis a respeito dos altares. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Capítulo 21. Leis a respeito dos escravos. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu dono, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto.
Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Se dois brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem por causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. A responsabilidade dos donos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Ok? Bora lá para nosso continuando nossa análise dos textos. Interessante porque a partir desse momento Moisés está no Sinai, está no monte, e Deus está dando diversas leis para Moisés. Não esqueçam disso, né? Diversas leis estão sendo dadas para Moisés. Deixa eu só ajustar aqui minha página e a gente já vai para o comentário desse texto. Aproveitando, não esqueça de deixar o seu like, muito importante para o canal, ok? Muito importante para que você nos auxilie o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E também considere aí se tornar membro do canal Teologia para Todos, ok? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês o caderno de anotações. Um minutinho só. Onde é que está? Aqui, ó. Pronto. Está na tela. Primeira parte é Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Então, relembrando um pouquinho o monte aqui, né? Deixa eu até mostrar para vocês. Talvez alguém não tenha
não tenha assistido ontem, o Monte Sinai, embora o texto fale em monte, ele é uma cordilheira, né? São vários montes, pequenos montes que estão aqui dentro desta, digamos assim, essa cadeia de montanhas aqui, né? Então, voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui onde é que eu... Aqui, ó. Vamos lá. Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas aqui que são bem interessantes. Então, o povo, ó, toda a rota que eles fizeram, tá? A zona de Gósen, ok, aqui, o canal de Suez e a provável travessia, toda a costa, né, costeando o Mar Vermelho, tá, costeando o Mar Vermelho, até chegar, então, nessa grande cadeia de montanhas que nós vamos ver aqui, que é essa estrutura do Monte Sinai. Então, o texto vai dizer que Moisés ele faz uma demarcação em volta do monte, tá? Para que o povo não avançasse. Então, é bem provável que esse hoje é o chamado Monte de Moisés, né? Monte Sinai. A principal montanha dessa cadeia montanhosa aqui, tá? Existe outro monte aqui muito próximo, chamado Monte Santa Catarina. Tem um mosteiro ali, né? Tem um mosteiro ortodoxo. E é bem provável que Moisés tenha gerado e criado. O povo se acampou nas partes mais baixas, óbvio, né? Aquilo que podia fazer de estrada. Então, o texto vai dizer que no terceiro mês, tá? no terceiro mês da saída, então lembram, eles saíram no mês de Abib, isso, né? Estão recordados? Mês de Abib, primeiro mês. Voltando aqui para o texto, onde é que está? Bora lá. Então o texto diz, no terceiro mês, deixa eu só ajustar aqui, também tá. Deixa eu ver se ajustou agora. Aí. Terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, tá? Então é bem interessante a gente ver essa questão, lembrando que o período foi remarcado, né? O primeiro mês foi Abib, tá? Então Israel, entre os israelitas também havia um calendário civil. Esse terceiro mês se diz ao calendário religioso, tá? Porque Deus falou para eles, né? Um recomeço. Então, o terceiro mês se chamava Sivan, tá? Sivan, correspondente ao nosso mês de maio, ok? É como se estivéssemos aqui no mês de maio. Lembra? Eles saíram entre março e abril, tá? E aqui agora nós estamos já no início do mês de maio, ou o mês Sivan, que seria o terceiro mês. O Targum de Jonathan diz que a chegada de Israel ao Sinai ocorreu 45 dias depois da partida do Egito. Então, presumivelmente 5 dias antes da lei ter sido dada, ou seja, no 6º dia do mês de Sivan, tá? Então, no 6º dia, eles receberam a lei, ou melhor, Moisés recebeu a lei. Então, o texto vai dando referências geográficas muito interessantes,
tá? Para que a gente possa entender aquele detalhe do mapa. Então, olha só. No primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Lembram que Refidim foi aonde eles tiveram aquela batalha, certo? Então deixa eu voltar aqui o mapa para vocês verem. Aqui está o nosso mapinha, fazendo a nossa jornada ali. Ó. Refidim, agora eles começam a... Opa, só um pouquinho, tá? Ó. Começam a contornar o deserto do Sinai, tá? Então é esta jornada que nós estamos visualizando aqui. Saíram de Refidim, teve a batalha, né, onde Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, e agora eles caminham pela península e acampam no deserto do Sinai. Tá? Eles acamparam no deserto do Sinai, outra referência importante geográfica, né? Eles acamparam em frente ao monte. Em frente ao monte. Tá? Então, esse é o monte que é chamado Monte de Deus também, né? Então, e o Sinai foi um dos pontos de parada onde Israel deveria permanecer, provavelmente tenha permanecido aqui por quase um ano. Tá? Eles permaneceram por essa... notem que a jornada tem ocorrido de forma célere, né? A jornada ocorreu muito, muito rápido. 45 dias, voltem para cá, vamos olhar. Olha só. 45 dias da saída de Tanis, né? Da terra de Gozen, passando por Sucote, Pi-Airote, atravessando o mar, vindo para Mara, Elim, deserto de Sim, Refidim e agora a montanha do Sinai. Claro, tudo isso eles poderiam seguir por aqui, ó. Só que esse caminho era a rota dos filisteus. Então, mesmo fazendo uma rota um pouquinho maior, existia a possibilidade de chegar mais rápido, né? Então, eles estavam entendendo, contornaram o Mar Vermelho, né? Contornaram todo o Mar Vermelho. Só que esse acampamento aqui, ele vai durar aproximadamente 12 meses. Tá? Quase 12 meses. Certo? Voltando para o texto. No verso 3, nós vamos ver que esse texto é fantástico. O capítulo 19 é magnífico. Para mim, pelo menos, ele é magnífico, porque Moisés, ele sobe para encontrar-se com Deus e do monte Deus começa a falar com ele. Tá? Então, é bem provável que Moisés, ao receber como Deus chamou ele, de novo, a gente não sabe, o texto não esclarece. Mas o que o texto vai chamar a atenção, e é interessante, é que Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Ele já sabia que aquele monte era o monte de Deus, e parece-me que havia uma expectativa por parte de Moisés de saber que ele encontraria com Deus ali, e ali Deus daria a ordem, as instruções para os próximos passos. E quando Deus aparece aqui, não podemos esquecer sempre que é uma teofania, tá? É uma teofania. O Senhor vai dizer, falará à casa de Jacó, né? O Senhor relembrando o que fez para eles. E aqui tem um trecho interessante no versículo 4, que é uma metáfora, como se fosse as asas de águia, né? Na verdade, essa metáfora ela é interessante porque em Deuteronômio, capítulo 32, deixa eu achar aqui,
Deuteronômio capítulo 32, o verso de número, 11. Olha só. Deuteronômio 32, 11 vai dizer o seguinte: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então, essa metáfora de voar como águia é algo bem interessante, porque quando os filhotes de águia estão aprendendo a voar, a águia mãe voa por baixo deles, com as asas abertas, a fim de ampará-los. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, vocês foram retirados como filhotes de águias e voando, sendo protegidos perto de mim. E aí o Senhor, de novo, relembra eles, né, a todo momento de algo muito importante nesse processo de relacionamento entre o divino e este povo, tá? Que é a necessidade de obediência. O Senhor está dizendo, agora, pois, se ouvirem atentamente minha voz e guardarem a minha aliança. Então, olha que interessante, tá? Eu sempre falo isso, principalmente aqui para os irmãos, né? Quando a gente está falando alguma coisa sobre guardar. A palavra guardar diz aqui, ou guardar, tá? É transliterada sempre, né? Chamar. É um A aqui, tá? Que significa observar, vigiar, manter a vigilância, proteger. Ou seja, guardar a palavra é proteger a palavra, é fazer com que ela adentre o coração, que ela seja inculcada, né? Que ela seja uma palavra que esteja realmente na memória. E o Senhor está dizendo, se vocês guardarem a minha aliança, se vocês protegerem a minha aliança, se vocês viverem a minha aliança, vocês serão propriedade peculiar, tá? Vocês serão minha propriedade peculiar. Ou seja, os israelitas seriam uma nação altamente valorizada por Deus. Esse seria o veículo da mensagem divina entre as nações, né? Uma nação abençoada que abençoaria as outras, ou seja, para aquilo ao qual Israel foi chamado. Seria uma luz para os gentios. Esta era a ideia. E aí há algo aqui muito interessante, que o Senhor vai dizer para a nação de Israel: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, olha só, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Reino de sacerdotes. Não que todos os israelitas fossem sacerdotes dentro de Israel, tá? Conforme se dá com os crentes. A ideia é que cada israelita, por haver recebido a lei de Moisés, seria um sacerdote para as outras nações. Reino de sacerdotes, tá? Como um instrumento da instrução espiritual. Olha, nós recebemos a lei, os mandamentos do Senhor. Então agora nós vamos abençoar. Não como assim, dentro de Israel, os sacerdotes eram os levitas, mas para as nações, toda a nação de Israel seria como uma nação levita. Toda a nação de Israel seria sacerdotal. Ou seja, todo o povo tinha um tipo de sacerdócio, pois era administrador da Torá, no sentido de guardar a Torá, no sentido de anunciar a Torá, no sentido de falar da aliança de Deus. E aí, nação santa, tá? Por que nação santa? Isso revela, né, o que o supremo código moral dado por Deus faria com esse povo. Ou seja, a santidade, né, assim como Deus é santo, essa santidade tornaria esta nação uma nação separada. Não separada no sentido exclusivista, mas separada no sentido para cumprir essa missão, tá? E aí, como esse povo não cumpre, o que o texto neotestamentário vai dizer? Pedro vai dizer que nós somos uma nação santa, povo adquirido. Olha que coisa linda. Israel não cumpriu a sua missão,
Então, a igreja agora é essa nação santa. Esta é a igreja, um reino de sacerdotes. Tá? Verso 7, Moisés chama os anciãos, né, do povo e expôs diante dele estas palavras que o Senhor havia ordenado. Tá? E aí, no verso de número 8, tem algo muito importante. Esta frasezinha aqui, ó. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Isso significa que o povo estava de acordo com a aliança que Deus estava estabelecendo. Qualquer contrato, ele tem que ter um de acordo das duas partes, seja o contrato que for. Tá? A aliança que Deus está estabelecendo, ela também precisava ter isso. Deus estabeleceu uma aliança com Noé, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, e tanto com Noé quanto Abraão, essas alianças tiveram o aceite da outra parte. Né? Qual era a aliança com Noé? Era de proteger e guardar, né, uma parte da criação para recomeçar. Noé aceitou construindo a arca. O pacto abraâmico, da mesma forma. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele também deu como se fosse um aceite a esse pacto. E aqui Deus está estabelecendo agora leis e preceitos e o povo diz, tudo que o Senhor falou, faremos. Claro, um forte momento de entusiasmo e aqui, de certa forma, sim, eles estavam dando um aceite ao pacto. Ou seja, o pacto da lei não foi imposto. Claro, embora nenhum homem fizesse ideia da carga pesadíssima que se dispusera a carregar. Mas não houve hesitação por parte do povo. Não houve questionamento. Houve uma, né, em face de todos os privilégios que eles estavam tendo, e agora livres dos egípcios, em franca jornada para a Terra Prometida, eles aceitaram. Aí o verso de número 9 vai dizer, né, o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés, eis que virei a você numa nuvem escura, uma teofania, tá? Aqui estamos mais uma vez vendo uma teofania. O Senhor se manifestou audivelmente, e essa nuvem escura, ninguém sabe, pode até ser a mesma coluna de nuvem que a acompanhava, mas o provável é que se tratava de um fenômeno diferente. Pode ser a mesma coluna de nuvem? Pode, mas pode ser um fenômeno novo, diferente. Então, as manifestações divinas em meio à nuvem que ocultavam a presença de Deus aqui, né, davam uma imagem visível, né, davam uma imagem visível naquilo que nós chamamos então de teofania, certo? Aqui temos mais uma teofania. Verso de número 10 vai falar sobre algumas preparações para que esse povo então possa ouvir. O Senhor vai dizer a Moisés, vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o Monte Sinai. Descerá quem? O Senhor. Tá? Então, isso que está acontecendo aqui, olha só, isso que está acontecendo aqui não é algo natural da vida. Não é algo que acontece todo dia. Então, como era algo extraordinário, era necessário receber de forma extraordinária. A primeira condição imposta aqui que nós estamos vendo é a higiene física. Higiene física. Tá? O povo tinha que se preparar. Vestes limpas. Né?
Ou seja, a santidade aqui era interna e externa. A higiene física cuidou da parte externa, mas havia a parte interna do coração. Havia necessidade também do povo, né, de certa forma, se resguardar, né, se proteger. Então, tanto é que o versículo 12 até o 15 vai falar sobre justamente essa aproximação do monte. E o Senhor vai dizer, ó, tomem cuidado para que não subam nem toquem na extremidade do monte, porque aquele que realizar, morrerá. Então, há uma distância entre Deus e o homem, interessantíssima aqui, porque o texto fala do terceiro dia. Existe uma distância entre Deus e o homem. Deus é santo, o homem não atinge a santidade do Senhor. Mesmo após se santificarem, os israelitas não podiam se aproximar da presença de Deus, embora Deus pudesse avizinhar-se, né, deles, estar próximo deles, estar muito, mas muito perto deles. Há uma diferença muito grande entre o homem e Deus. Então, Deus é santo. Tanto que Levítico vai dizer justamente isso, né? Sejam santos porque Deus é santo. Deus é santo. Então, todo este cuidado preparatório que está acontecendo aqui é justamente diante dessa santidade, porque notem que nem mesmo a purificação, a lavagem das roupas, dava direito ao homem de se aproximar de Deus. Mas a presença de Deus podia se aproximar do homem na medida do possível. Ou seja, os filhos de Israel nem ao menos podiam tocar no terrível monte do Iavé, porque era morte súbita. Moisés precisou demarcar limites, impor restrições. Tá? Isso aqui já justamente tipificava a lei em contraste com a graça. Tá? A lei e a graça. Então essa separação aqui é justamente, digamos assim, uma tipologia da lei dizendo que, olha, vocês estão separados porque vocês são pecadores. E aí o texto vai dizer que mão nenhuma tocará o monte, né? Serão mortos, apedrejado ou flechado, seja animal, seja homem, não viverá. E aí o texto vai dizer o seguinte: quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. E vamos lá. Por que eu falei para vocês e mostrei para vocês que existe uma cadeia de montanhas no Sinai? Porque, embora o texto diga vocês subirão o monte, certamente não foi o monte que Moisés estava. Certamente esse povo subiu num monte paralelo para deste monte enxergar o outro monte. Tá? Eles não subiram o monte propriamente aonde Moisés estava recebendo as tábuas ali, né? Onde Moisés estava recebendo a lei. Não foi esse monte que eles subiram, tá? Justamente por essa separação. Então, por isso que enxergar aquela cadeia de montanhas ali fica mais claro, dizendo, olha, o Senhor permitiu que eles enxergassem isto somente depois da trombeta tocada, depois da purificação, depois que Deus descesse, aí eles poderiam enxergar, ver, né, a manifestação, a teofania, à distância também. Tá? Estejam prontos no terceiro dia e que ninguém tenha relações com a sua mulher. Tá? A abstinência sexual tinha sido imposta como preparação para a manifestação de Yahvé no monte. Aqui é uma ordem explícita a casais e, olha, nos casais não pode ter contato sexual e quanto menos qualquer forma pecaminosa que possa existir entre o povo também deve ser abolida, tá? Então é isso. É claro que esse tipo de ordenança de Deus fez com que muitos homens, durante a história da igreja,
achassem que o sexo fosse impuro, pecaminoso. Tá? Não são poucos os relatos de igrejas que adotaram isso como regra a ponto de histórias absurdas serem contadas por igrejas que valorizavam usos e costumes muito mais do que a própria doutrina da palavra. Por uma má interpretação do texto, achar que ter relações com a sua mulher era pecaminoso, tornava o homem impuro. Aqui o Senhor está, né, não com essa mente religiosa de quem olha para isso e acha que isso é pecado, né? Era mais com o sentido de uma preparação, porque Paulo vai dizer depois, né? Numa carta aos Coríntios, dizendo, olha, se vocês querem um período de consagração, façam em comum acordo, mas também não por muito tempo, para que Satanás, né, não venha aí tentar alguém, né? Então, isso é interessante, mas não tem nada a ver, né? Nós sabemos que isso é uma necessidade não só fisiológica, mas também um presente de Deus dentro do casamento, certo? Verso de número 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se o forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Eu chego a me arrepiar de ler esse texto aqui. O povo tremeu, né, quando começaram as manifestações do terceiro dia. Apareceu a nuvem espessa, ela cobre o monte, tá? E Yahvé, finalmente houve o sonido da trombeta de Yahvé, que foi antecipada lá no capítulo de número 13, no versículo de número 13, melhor dizendo, tá? A trombeta depois, mais adiante, soava com finalidades de adoração, né? Samuel vai mostrar isso, o livro de Samuel. A trombeta do Senhor é algo que é interessante porque ela tem um sentido de convocação, né? E isso remete também para o futuro, quando o Senhor convocará o seu povo também ao som de trombeta, como disse Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Então tem uma metáfora muito interessante aqui sobre essa tempestade, né? Ou seja, o arraial todo tremeu. Imagina um arraial de 2 a 3 milhões de pessoas. Eles estão tremendo agora diante de um monte, tá? Porque não era, eu não sei se você já viu pegou alguma tempestade muito forte, certamente sim. Aquelas tempestades assim que o céu escurece. Isso estava acontecendo apenas em cima do Monte Sinai. Eles olhavam para o leste, né? Não tinha nada. Olhavam para o oeste, não tinha nada. Em cima do Monte Sinai estava acontecendo todos esses sinais aqui, né? Deus anunciou a sua própria vinda. Então, essa trombeta convocando os homens a participarem do pacto que está sendo firmado no Monte Sinai. E aí, o versículo vai dizer, né? Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte, tá? Eles estão ao pé do monte. Pelo que o texto dá a entender, Moisés subiu e voltou ao monte umas 3 vezes, tá? Êxodo, olha só, do versículo 3 ao 7, Moisés sobe. No 8 e 9, Moisés também, tá? E agora, a partir do verso 20 em diante, aqui ele também vai subir. Então, dá a entender que Moisés estava ali nesse processo de relacionamento com Deus, estabelecendo também esse pacto com o povo, entre povo e Deus. Tanto que o texto vai dizer que, mais à frente, que Moisés foi uma espécie de mediador, né? Moisés mediou esse processo aqui. Aí, os filhos de Israel puderam se aproximar do monte, mas não tocar. Então, eles estavam contemplando a evidência. Olha só que coisa interessante, gente.
Eles estavam completando a evidência, contemplando a evidência, mas não a presença. Esse versículo aqui, para mim, ele é interessantíssimo, porque a gente trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas contemplam a glória, contemplam a graça, mas não desfrutam dela, não desfrutam da presença. Né? Desfrutar da presença de Deus é a melhor coisa que o ser humano pode experimentar. E se aqui havia Moisés como intermediador, hoje nós temos Jesus Cristo, né, como o mediador entre nós e Deus. O texto vai dizer que todo o Monte Sinai fumegava. Olha só que coisa maravilhosa. Todo o monte estava como se pegando fogo. Né? O texto vai dizer que a fumaça subia como uma fumaça de fornalha e todo o monte tremia. É quase como se fosse um terremoto. Alguém vai dizer, mas poderia acontecer um terremoto? Nada mais, nada menos do que a presença do El Shaddai ali, o Deus Todo-Poderoso. Né? Então, a terra estava tremendo da presença dele. Era a presença divina que estava aqui. Né? Então, o texto é fantástico dizer que essa teofania que está acontecendo aqui, e o povo vendo tudo isso, poxa, algo extraordinário está acontecendo diante dos olhos daquele povo ali. Aí o texto vai dizer que a trombeta vai soar, o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Cada vez mais a trombeta, né, tinha um sonido muito alto e por muito tempo. E somente quando Moisés falou, o sonido foi substituído pela voz de Yahvé. Olha só. O Senhor desceu sobre o monte, o Senhor chamou Moisés para o alto, olha, terceira vez, e Moisés foi até lá. E o Senhor vai dizer a Moisés, né, desça mais uma vez, agora eu estou aqui. Não deixe esse povo subir, tá? Não deixe eles encostarem, não deixe eles ultrapassarem o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que eles sejam mortos. E o texto, no verso de número 22, vai dizer que os sacerdotes, até eles corriam perigo. Tá? Ou seja, o Senhor vai dizer, eles devem se consagrar para que o Senhor não volte contra eles. Deixa eu ajustar o texto aqui. Aí. Ó. Se consagrem. Tá? Não esses sacerdotes aqui não pertenciam ainda à ordem dos levitas. Mas talvez não tem também razão aqui para a gente pensar que já existisse uma espécie de sacerdócio em Israel. Talvez o sacerdócio eram os primogênitos, ou os anciãos, ou os cabeças de famílias em combinação com os primogênitos, tá? Então, e o texto também não diz o que, mas talvez houvesse outros modos e ritos a serem empregados no caso desses homens aqui. Certo? Finalizando o capítulo de número 19, a gente leu o verso 22 aqui de novo, foi até aqui, né? Opa, pior, até aqui. E aí Moisés diz ao Senhor, o povo não poderá subir porque tu nos advertiste. Marque limites ao redor. Tá? Então, Moisés está dizendo, olha, Senhor, eu já fiz, alertei, avisei, esse povo não vai subir. Tá? E o Senhor disse, agora vá de novo, desça mais uma vez. E Arão virá com você para mais uma jornada. E o povo não deve. Notem que o texto sempre o texto, eu já falei isso aqui, né? Êxodo é um texto que repete com muita frequência questões que nós vamos vendo. É característica literária do texto do próprio Pentateuco, essas repetições que nós vamos vendo ao longo dos escritos. E aí sim, olha só. Agora Deus, mais uma vez, fala com Moisés aí no Monte Sinai, em cima do Monte Sinai. Eu sou Yahvé Elohim, tá?
Que Deus é esse? Yahvé Elohim, que tirou da casa da servidão. Olha só. Aqui nós vamos receber o chamado, vamos ver Moisés recebendo o conhecido Decálogo. Tá? O que é o Decálogo? O Decálogo é a primeira lei, os 10 mandamentos, tá? É parte da lei mosaica. A lei mosaica está dividida, ou melhor, deixa eu reformular minha frase. A lei mosaica possui 3 partes. O Decálogo, o livro da aliança com suas ordenanças civis e religiosas, né? Nós vamos ver a partir do capítulo 20 ali, que a gente começou a ler várias leis sendo estabelecidas, e os regulamentos cerimoniais, que vai do capítulo 24 até o 31 do livro de Êxodo. Então, esta é a lei mosaica, que depois é detalhada, né, em relação também em Levítico e em Números de Deuteronômio, sendo sempre lembrada em relação àquilo que vai surgindo aí na fala entre Deus e Moisés, Moisés o povo, povo Moisés, Moisés Deus. E aí nós temos o primeiro mandamento, tá? Não terá outros deuses além de mim. E aí precisamos ver o que o autor bíblico usou para a palavra deuses aqui no versículo de número 3, que também é Elohim. Olha só, deuses aqui também é o mesmo Elohim utilizado para Deus. Tá? Mas qual é a diferença? Tá? De Elohim, que é Deus no plural, já falei isso para vocês, né? Para outros deuses. De Deus, né? Trino, para outros deuses. É a questão dos deuses falsos. Tá? Então, olha só, e a partir de certo momento, nós vamos ver sempre Senhor seu Deus, né? Yahvé como Elohim, tá? Então, aqui nós temos a primeira regra judaica, que seria o monoteísmo, ou seja, é o povo que vai adorar somente um Deus. Vocês não terão outros deuses. O Deus de você é Yahvé, tá? Só há um Deus que deve ser adorado, só há um Deus que deve ser honrado, só há um Deus que, diante de todo esse panteão e caos que os humanos fazem em relação aos deuses falsos, tá? Então, a nação de Israel estava cercada por povos que adoravam uma gama muito grande de divindades. E lembram que as pragas do Egito tinham mostrado que só Yahvé é Elohim. Tá? É só Yahvé que é Elohim. Então, essa é a ideia do primeiro mandamento. Tá? O primeiro mandamento está aí estruturado nessa questão de outros deuses. Aí tem algo importante, tá? Os versículos 4, 5 e 6, tá? 4, 5 e 6, para católicos e luteranos, e também muitos intérpretes judeus, eles acreditam que eles são como se fossem subtópicos do primeiro. Tá? Claro que os grupos protestantes e evangélicos fazem desse versículo agora, dos 4 em diante, um outro mandamento. Tá? Então, para fechar o primeiro mandamento, que nós estamos vendo aqui, Yahvé não tolera, né? Não divide, não ocupa o mesmo espaço. Deus é o único Deus verdadeiro. Tá? Ele é o único Deus verdadeiro. Segundo mandamento, não farás
não faça para você imagem de escultura nenhuma. E a ordem é: nem o que há no céu, acima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas da terra. Tá? Nós vamos ver aqui que o primeiro mandamento proíbe o politeísmo. Tá? O primeiro mandamento proíbe o politeísmo. Já o segundo mandamento, e olha só, o politeísmo é bem interessante, por que dá para entender? Porque alguns entendem que esses mandamentos estão correlacionados, porque aqui, no primeiro mandamento, o Senhor está condenando o politeísmo. O que é politeísmo? Acreditar em mais de um Deus. Né? Por exemplo, regiões como o hinduísmo, né? Essas regiões... Opa, o que eu fiz aqui, gente? Um minuto. Aqui. Ficou só o O faltando ali, mas tudo bem. Religiões que acreditam na existência de vários deuses, tá? E o problema aqui era o seguinte: o politeísmo daquela época, ele idolatrava, ele fazia imagens, tá? E o Senhor está dizendo aqui: não façam imagem de escultura. No hebraico, essa palavra aqui, escultura, ela é... Opa, eu errei aqui de novo. Imagem de escultura no hebraico é pesel. Palavra que significa esculpir, tá? Ou seja, originalmente o termo é objeto esculpido, mas acabou ficando como imagem, tá? Então, era qualquer objeto esculpido. Não era só uma imagem de... vamos fazer uma imagem de um anjo, né? Jacó viu um anjo, vamos fazer a imagem do anjo. Não era só imagem, era qualquer coisa esculpida na pedra, na madeira, tá? Ou ainda numa fundição, como depois vai acontecer com o bezerro de ouro. Então a ideia aqui é, aniquilar a idolatria, uma base falsa de espiritualidade. Se o primeiro mandamento, a ideia é substituir o possível politeísmo pelo moniteísmo, aqui no segundo mandamento é aniquilar a idolatria. Ok? Aí, o texto vai dizer que, em relação a isso, não adore essas coisas, não preste culto, tá? E há uma revelação interessantíssima no texto aqui, que o Senhor vai dizer: olha, eu faço misericórdia, tá? Faço misericórdia até 1000 gerações, mas ele vai trazer aqui uma condenação para esse povo judeu que, de certa forma, desobedecesse. Visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, os juízos de Deus são justos e envolvem até mesmo os filhos dos idólatras, porque geralmente eles participariam dos pecados de seus pais, tá? Claro, em caso de inocência, esses juízos eram suspensos, sem dúvida. Deus não é de nenhuma forma injusto, né? Agora, faço misericórdia para quem? Para os obedientes, tá? Para os obedientes, o Senhor faz misericórdia. E aqui, esse 1000 gerações, alguns entendem como uma linguagem, né? Uma figura de linguagem, uma expressão assim, né? Superlativo, né? Dizendo, olha, até 1000 gerações, mas o fato é que esta mensagem aqui, ela está dizendo que as misericórdias do Senhor são infinitas, tá? Esse é o princípio da misericórdia do Senhor. Ela é infinita. Depois nós vamos para o terceiro mandamento, tá? Terceiro mandamento é não
tome o nome do Senhor em vão. Esse é o terceiro mandamento. E aqui era não levar o nome do Senhor em vão no sentido do trivial, né? Citar Deus como se fosse qualquer coisa, tá? Falar o nome de Deus sem a reverência necessária. Ou ainda dizendo que o nome de Yahvé não podia ser misturado com o nome de divindades pagãs. Ou ainda o nome de Yahvé não poderia ser usado nos juramentos falsos, né? Como se a pessoa estivesse falando a verdade. Tanto é que o Evangelho de Mateus, você vai ver todo esse cuidado em relação à citação do nome de Deus. Havia uma reverência muito grande por parte dos judeus em relação ao nome, à citação do nome de Deus. O verso 8 tem o quarto mandamento, lembre-se do dia de sábado, a fim de mantê-lo santo, tá? Deixa eu ajustar o texto aqui, já está aí disponível para você. Alguém vai dizer assim, claro, o sábado foi instituído antes da lei mosaica, tá? O próprio Senhor descansou no sábado, mas com a ideia de necessidade de descanso e adoração. Qual é a ideia do sábado? As pessoas acham assim, precisamos guardar o sábado. Tanto que os adventistas, eles guardam o sábado, né? Como um mandamento, como a ideia justamente de fazer menção a essa necessidade de observar os mandamentos. Vamos lá. Os reformadores do século XVI, eles substituíram teologicamente o sábado pelo domingo. Mas fizeram deste um sábado para todos os propósitos práticos. Ou seja, a ideia do sábado para o judeu de uma contribuição da religião. Ou seja, era o sinal do pacto mosaico. O sábado era o sinal do pacto mosaico. Sob a graça na qual nós estamos, não há qualquer necessidade desse sinal. Pelo que não há nenhum preceito ou exemplo da guarda do sábado por parte da igreja cristã, por parte da primeira igreja. Ou seja, a guarda do sábado aparece hoje mais como um erro teológico, né? Guardar o sábado. Né? Mas a ideia do mandamento era justamente de, olha, vocês precisam reservar, e tinha uma natureza obrigatória do sábado, esse dia, qual é a frase? Esse dia pertencia a Deus. Ele é santificado. Ou seja, o cristão precisa, né, sábado ou domingo, o cristão precisa santificar um dia o Senhor. Ele precisa fazer, na verdade, o nosso sábado deve ser todo dia, né? Todo dia nós devemos nos aproximar de Deus, nos santificando e apresentando a Ele tudo isso. Claro que depois vai surgir muitas regras dentro da própria da Mishnah, né, a respeito do sábado, daí são práticas. O próprio Jesus vai dizer, qual de vocês que não vai salvar um boi? Caiu lá um boi num açude, num riacho. É sábado, vocês não vão salvar o boi? Então eles tinham todo um ritual depois, que isso vai virando uma série de costumes e tradições que nada tinha a ver com o sábado, né? Ok? O quinto mandamento, tá? Então, primeiro, os quatro primeiros mandamentos são deveres do homem para com Deus. Os últimos 6 tratam dos relacionamentos humanos, tá? Então, o quinto mandamento qual é? Honrar o seu pai e a sua mãe, e ele é o mandamento com promessa, né? Para que se prolongue, para que você tenha uma vida longa na terra. Então, olha que interessante. Honrar os próprios genitores não somente é uma forma de piedade, né? De alguém que mostra que realmente é um ser humano decente, né? É uma regra
É uma regra social de suprema importância, tá? Porque progenitor foi quem te deu a vida, foi quem te gerou. E os pais atuam como representantes de Deus, tá? No seio da família, né? No meio da família. Então, esse quinto mandamento é uma aplicação dos dois primeiros mandamentos. O quinto mandamento é uma aplicação dos dois primeiros, ou seja, honrar a Yahvé implica em honrar os pais. Você honrando o pai, você honra a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Isso é muito importante. O sexto mandamento proíbe o homicídio, não mate. Tá? E aí depois a própria lei mosaica vai determinar uma série de situações em relação às punições capitais em relação ao homicídio. Né? Algumas violências eram julgadas com a morte. Tá? Então, crimes que exigiam punição capital, por exemplo, um homicídio premeditado, uma violência contra os pais, sequestro, abuso verbal contra os pais, tudo isso, a condenação era a pena capital. Tá? E alguns crimes poderia ser evitada uma pena capital mediante a negociação com os parentes da família. Tá? Lembrando que nós estamos aí falando de um povo de 2 a 3 milhões, acontecia de tudo. Porque o ser humano, como diz o Senhor Deus lá no dilúvio, o homem é mau desde a sua tenra idade. Então imaginem, vamos jogar abaixo, vamos falar de 2 milhões? Imaginem 2 milhões acampados no meio do deserto. Acontecia de tudo. Tudo que vocês possam imaginar acontecia no meio desse povo. Sétimo mandamento, não cometa adultério. Tá? Então, olha só. Os filhos de Israel, assim como eles deviam honrar os pais e como os pais deviam honrar os filhos, assim também os cônjuges devem honrar-se mutuamente. Isso faz parte de uma estrutura social que prospera. Tá? Relacionamento pais, filhos e cônjuges, certo? Aqui tem um ponto importante. A poligamia, e aí parece que o texto mais adiante, Deus fala sobre isso, né? Sobre aquele que é casado, recebe uma outra mulher e para ela que a primeira mulher não perca os direitos. A poligamia sempre fez parte da sociedade hebraica. Tá? Ter mais de uma esposa, ou ter uma esposa e várias concubinas, não era algo proibido pelo sétimo mandamento. Tá? Antes, o que era condenado aqui era uma esposa seduzir um outro homem, que não fosse o seu, os casos mais raros, né? Ou, né, o homem casado, né, uma outra mulher que não fosse sua, tá? Então, o trecho de Mateus 5:27, que fala, que elabora aquilo que constitui o adultério, mostra que existe, por exemplo, lá, mais do que atos sexuais ilícitos, né? Jesus vai dizer, vocês falam, né? Vocês têm orgulho de dizer que não cometem adultério, mas eu digo que aquele que pensar, aquele que desejar uma mulher, já cometeu. Né? O grande catecismo de Westminster, ele elabora algo mais ou menos assim que adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia, paixões desnaturais, imaginação impura, impureza nos propósitos e nos afetos, linguagem imoral, olhares sensuais, comportamento imodesto, vestes imodestas, casamentos ilegítimos, tolerâncias, né, de prostituição, qualquer tipo de prostituição, adiamento de casamento, divórcio, separação, deserção de cônjuge. E aí tem uma série de situações que mostram o que poderia ser considerado, digamos assim, a infração deste sétimo mandamento. Tá? Oitavo mandamento, não furte. Então, era o respeito pela propriedade alheia. Tá?
Todo ser humano tem direito a possuir coisas. Então a ideia aqui é que ninguém fosse privado de ter alguma coisa. Então o Senhor está dizendo, olha, não peguem aquilo que não é de vocês. Tá? Não peguem aquilo que não pertence a vocês. Há aí ideologias, né? E aí olha que coisa interessante. As pessoas vão dizer muitas vezes, né? Sempre tem esse embate. Jesus era comunista, a maior comunista que existiu. Os cristãos e principalmente líderes progressistas, o comunismo ele oficializou o furto da propriedade privada. Por parte de quem? Por parte do Estado, mediante a decreto. Ou seja, o comunismo pode ir lá e raptar, né? Países onde o comunismo se estabeleceu, era possível o Estado raptar uma propriedade privada. Isso é antibíblico. O Senhor está dizendo, qualquer um tem direito à propriedade. Então não furte. Qualquer um tem direito a ter bens. Não furte. Não pegue aquilo que não é seu. Tá? Não dê falso testemunho. Tá? É o 9º mandamento. E aqui, de novo, né? Eu falei para vocês, os 4 primeiros em relação a Deus e depois em relação aos relacionamentos humanos, propriamente dito. E aí nós temos aqui um objetivo central desse mandamento aqui, é a proteção ao sistema judicial. Tá? Estavam se estabelecendo juízes, lembram que Jetro aconselhou o Moisés a separar aí um grupo. Eu até anotei, lembram? Vocês lembram? Onde é que está aqui? Deixa eu achar. Olha, 600 homens em grupo para liderar 1.000, 6.000 homens que lideravam grupos de 100, 12.000 que lideravam grupos de 50 e 60.000 que lideravam grupos de 10. Ou seja, já havia um sistema judiciário forte existindo ali dentro. Então a ideia aqui era, olha, não mintam, não deem falso testemunho, tá? Falso testemunho, ele é uma quebra do pacto que nós estamos estabelecendo aqui. E o versículo de número 17 vai falar sobre o 10º mandamento. Tá? O 10º mandamento é contra todas as formas de cobiça. O texto diz, não cobice a casa do próximo. Tá? Não cobice nada que não é seu. Não cobice a mulher do seu próximo, não cobice o servo do seu próximo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Tá? Na Septuaginta, aqui onde parece mulher do próximo, tá? Na Septuaginta, a esposa é mencionada antes de casar. Lembram que Maria estava desposada? Ou seja, Maria já estava prometida. Então, o cobiçar aqui também se refere, olha, uma mulher está comprometida, ela vai casar, ela ainda não é esposa, ela está desposada, ela já está como casada, não cobice. Então, nessa tradução da Septuaginta, nós vamos ver isto, né? Então, o 10º mandamento, ele vai falar não somente a atos, mas intenções do coração. Essa é a ideia de cobiçar, tá? Não somente a atos, mas as intenções do coração que havia nesse povo aqui já, tá? Adiante, finalizando aqui o capítulo de número 20, tem 3 pontos interessantes. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Então, olha só, voltando. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, som de trombeta, um monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo. E estava longe, tá? E aí, no verso de número 19, é algo aqui maravilhoso, né? Porque vai dizer o seguinte, o povo disse, ó, fale-nos você e ouviremos, tá? O povo havia concordado em receber a visita de Yahvé e a sua lei, faremos tudo o que o Senhor disse, né? Mas não estava preparado para aquilo que aconteceu em seguida, né? Então os homens
temeram, tá? Temeram. Claro que mais adiante, no próprio livro de Êxodo, nós vamos ver que eles deixam de temer, e isso é um agravante terrível para a vida desse povo aqui. Moisés vai dizer: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Então, a lei é não temais, tá? Não temais, é porque vocês não podem pecar. É por isso que o Senhor está estabelecendo esse conjunto de regras, tá? E pecar aqui é a palavra hebraica para pecado, que é chatá. Quem estudou comigo já, e agora turma 3, na próxima semana, que vai estudar Hamartiologia, doutrina do pecado, vai ver que em hebraico é chatá, em grego a gente usa hamartia, e algumas traduções, e para alguns tipos de pecado, hipócrisis, que daí vai derivar hipócrisis, a palavra de hipocrisia, também como pecado, tá? Aí começam diversas leis. A primeira lei vamos lá. A lei mosaica tinha sua essência no Decálogo, os 10 mandamentos. Agora começaria a grande multiplicação de preceitos. Então, olha só, o restante do Pentateuco vai oferecer grandes aspectos, detalhamento dessa multiplicação. E claro, infelizmente, a lei judaica, a tradição judaica aumentou mais ainda, né? Então, o conceito da lei era o conceito do judaísmo. Então, a fim de Deus começar a estabelecer isso, Deus já cita novamente o segundo mandamento. Ó. Vocês viram o que eu falei no céu. Não façam outros deuses diante de mim. E aí façam um altar. Tá? O texto vai dizer ali no final, ó. Tá aparecendo? Deixa eu ver se está aparecendo. Ó, façam um altar de terra para mim. E tem uma ordem, né? Um altar de terra. Tá? E depois o Senhor vai falar, ó, de novo, desculpa, gente, que fiquei confuso aqui. A página é a mesma aqui, tá? Só meus prints que eu acabo dando. Ó. Não façam deuses diante de mim, façam um altar de terra, tá? E se for de pedra, que não seja de pedra lavrada, para que nenhuma ferramenta tenha participado deste processo de elaboração. Então o Senhor está dizendo, olha, um altar de terra, ou seja, provisão, tá? Havia algumas regras básicas para levantar um altar. Então a ideia aqui era vocês podem fazer isso em qualquer lugar, feito ao ar livre. Essa é a ideia do altar de terra. Não era permitido degraus, tá? Justamente com a ideia de subir, né? Subir até o altar. Então, essa questão do altar, uma família, um clã, era permitido levantar um altar, que se tornava então símbolo de uma prática religiosa onde se prestava culto, tá? Então a ideia do altar é culto. E aqui vocês vão apresentar o quê? As suas ofertas pacíficas. O que é oferta pacífica? Ofertas de fraternidade, que apontavam na direção de Deus. Falavam de comunhão, tá? Oferta pacífica vai falar de comunhão. Recebeu uma família, vocês vão ter uma comunhão ali restaurada, peçam perdão pelos pecados e façam uma oferta de comunhão. Então, a comunhão era uma ideia de ofertas pacíficas que se apresentavam a Deus, certo? Capítulo de número 21, aí vem a lei a respeito ao escravo, a lei a respeito à violência, tá? E a responsabilidade dos donos de animais. O capítulo 21 está dividido dessa forma. Então, a lei a respeito dos escravos, né? E primeiro o Senhor vai dizer aqui com muita
com muita clareza, são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Então, o Senhor já estava ali mostrando a partir do capítulo de número 21, que os israelitas precisavam guardar. Estatutos aqui é ordenança, tá? Então, são ordens. Então, tudo que Deus vai, a partir de agora, dar, tá? E aqui estatuto é mishpat, tá? Que significa procedimento, julgamento, ordenança. Então, são ordenanças que Deus está dando para o povo, ok? E aí tem uma ordenança, primeiramente, sobre a questão dos escravos, e o texto vai dizer que um escravo trabalhava 6 anos, no 7º ele estava livre, totalmente livre, tá? Ele poderia... E aqui, primeiramente, escravo hebreu. O texto está sendo bem claro, tá? Ó, escravo hebreu. Se comprares um escravo hebreu. Aqui a preocupação era com um possível escravo israelita e não estrangeiro. No caso de escravos estrangeiros, os estatutos eram menos favoráveis. Então, quando um hebreu precisava de dinheiro, tinha dívidas para pagar, ele podia vender-se como escravo. Também era possível escravizar à força um hebreu, embora isso acontecia com pouquíssima frequência, tá? Um hebreu poderia ser forçado à servidão por motivo de como? De dívida, conforme vai mostrar, né, a primeira referência. O caso mais triste era que um hebreu, ainda menor de idade, poderia ser vendido por seus pais como escravo quando eles precisassem de dinheiro, tá? E o valor de um homem que servisse por 6 anos era muito pequeno, né? Tem um texto em Neemias, capítulo 5, verso 2, dizia o seguinte, ó. Capítulo 5, verso 1 e 2. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nós somos filhos e filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Ou seja, já havia aqui, e o texto em diante vai dizer, né, que eles se sujeitavam os filhos, lá no verso de número 5. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Então, olha, o hebreu poderia vender o seu filho como escravo caso estivesse precisando de dinheiro, tá? Ok? O verso 3 e 4, ele vai dizer que se esse escravo chegou solteiro, ele vai embora sozinho, tá? Se ele fosse casado, olha, ele foi escravizado já casado, ele levava sua mulher junto. Agora, se o seu dono lhe desse uma mulher, e a mulher desse luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos faziam parte da propriedade, né? Naquele tempo, era interessante, né? Possessões. Que possessões mais básicas poderia ter um homem além da sua mulher e dos seus filhos? Nada. Então, ele já tinha se vendido como escravo, ou ele já tinha sido escravizado. Então, o que ele poderia ser? Ele não tem direito à propriedade. Então, é interessante que não diz o texto que a mulher dada ao homem era uma escrava, embora alguns pensem assim, tá? Se fosse, então, mais provável é que talvez uma mulher estrangeira, tá? Uma hebreia provavelmente não teria sido, a não ser que fosse vendida, tá? Mas é bem provável que se for uma escrava, e o texto até poderia dizer assim, porque é propriedade dele, poderia ser uma ideia de uma mulher estrangeira aqui, tá? Agora, se esse escravo falasse, não, eu não quero ficar com minha mulher, com meus filhos, então havia algo bem interessante que acontecia. A orelha
do escravo era furada. De novo, mais um texto, né, que muitas vezes é interpretado de uma forma tão bizarra que alguns vão dizer, olha, que mulheres não podem usar brincos porque o brinco simboliza escravidão. É de um anacronismo violento, de uma falta de, vou dizer assim, de uma forma bem mais moderada, de uma prudência em relação ao texto bíblico, né? Não tem aplicabilidade nenhuma, absolutamente nenhuma, em relação a um acessório que se use hoje. Muito pelo contrário, está falando até a respeito de uma libertação futura, né? Mas isso não tem nada a ver aqui a respeito dessa escravidão. Então, esse rito de furar a orelha era um ato doméstico, religioso e social. Era um contrato legal. Era um contrato legal, dizendo, olha, eu já tive a oportunidade de ser livre, mas não quero ser. Tá? Aí, né, outras culturas, os escravos também eram marcados como se fossem animais. Na Babilônia, por exemplo, né, o código de Hammurabi vai dizer isso, né? Os escravos tinham cabelos cortados de uma maneira peculiar. E um escravo rebelde tinha uma de suas orelhas decepadas. Tá? Essa é uma lei do código de Hammurabi. Certo? Quando o texto fala de ombreira, onde é que está aqui? Eu passei. Aqui, está aqui. Ó. Ombreira da porta, tá? O texto está falando de como se fosse um altar da família. É um lugar ali onde a família se reúne para fazer suas adorações, suas orações. Agora, se um homem vender sua filha como escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Tá? Então, havia a possibilidade de vender a filha como escrava. É isso que o texto está querendo dizer. Elas poderiam se tornar concubinas ou esposas secundárias. Isso era o que mais poderia acontecer com uma escrava hebreia vendida à escravatura por seu pai. Elas não tinham o direito de soltura ao final dos 6 anos, como tinha o homem. Isso até foi modificado lá na frente em Deuteronômio 15, 17. Tá? Vamos ler Deuteronômio 15, 17? Sei que a hora está avançada aqui. Deixa eu ver. 7h38 já. Deuteronômio 15, 17. Vai dizer assim. Ó. Então tomarás uma sovela, lhe furarás a orelha na porta, e será também para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Não pereça os teus olhos duro, né? O despedi-lo fogo, por 6 anos te serviu, por metade do salário do jornaleiro, assim diz o Senhor teu Deus, te abençoará em tudo o que fizeres. Então, há aí uma flexibilização depois desse processo aí, tá? Então, se ela não agradar o seu dono, que se comprometeu a casar com ela, o texto está dizendo, ó, que permita que ela seja resgatada, mas não pode vender uma hebreia para um povo estrangeiro. Mas se a casar com seu filho, deve tratar como uma de suas filhas. Ou seja, ela te pertence, né? Teu filho vai casar com ela, trate ela como uma das suas filhas. Essa era uma lei específica para que o povo, né, não ferisse ali alguns preceitos da própria sociedade. Né? Se ele der ao filho outra mulher além desta primeira, que o texto é interessante, né? Que não diminua o mantimento da primeira. Tá? É óbvio que mantimento aqui a gente entende como comida, né? Mas aqui vai falar de toda a provisão, de todo o cuidado, de tudo que uma mulher precisasse. Então, se o filho do senhor de uma escrava se casasse com esta, mais tarde poderia tomar outra mulher como esposa, e aí os direitos da escrava não poderiam ser diminuídos. É isso que o texto está dizendo. Então, ela não poderia ser lançada fora. Claro que em tempos de divórcio, né, essa prática que inicia bem cedo com os hebreus, qualquer mulher poderia ser rejeitada. Mas havia leis que regulamentavam essa forma de rejeitar. O texto vai dizer,
nem mantimento, nem vestido, nem os seus direitos conjugais. Uma mulher não pode ser prejudicada caso o filho do Senhor, que casou-se com uma escrava, lá na frente, né, tome para si uma outra mulher. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça sem ter pago absolutamente nada. Então, olha o que o texto está dizendo, que depois vai ser até aprimorado. O marido tem deveres com as suas mulheres, né? É claro que os eruditos não concordam exatamente com as 3 coisas, que podem ser muito mais, né? Ou as 3 coisas eram as maneiras por que um dono de casa poderia dispor de uma escrava que tinha comprado, né? Por exemplo, ele podia tomá-la como concubina, ele podia permitir que outro hebreu a tomasse como concubina, mediante pagamento, ele podia dá-la como esposa ao filho, né, em relação às escravas, certo? Então, se essas 3 possibilidades que estão em pauta aqui, então presume que o homem que deixasse de tratar uma escrava como esposa ou concubina, por não lhe haver provido, mesmo que não tivesse casado. Olha, um homem que tem uma escrava hebreia e não proveu alimento, vestuário, né, ou até mesmo o direito marital dela casar, ela estava sendo emancipada. Então ela não precisava ser redimida, ela estaria liberada, tá? Depois o capítulo vai falar sobre leis a respeito da violência, né? Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer também será morto, tá? Ou seja, há uma lei muito clara aqui. Olha, o homem vai ser morto, tá? Então, é interessante porque o versículo de número 12 vai dizer que quem matasse outro homem propositalmente deveria ser morto, tá? Essa é a ideia. Punição capital e homicídio. Essa era uma lei fundamental. Justamente para quê? Para evitar que essa é a chamada lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, tá? Lex talionis. É uma lei que fala sobre pagar um mal com mal, ou pagar olho por olho, dente por dente, né? Então, o Código de Hammurabi já mostrava também que naqueles povos ali da Mesopotâmia, de Canaã, da Filisteia, toda aquela região ali, os homens já faziam a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, é claro que o texto vai dizer: porém, se não lhe amou ciladas, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, então designarei vocês um lugar para onde ele fugirá. Isso depois vai acontecer, né? Isso, na verdade, descreve um homicídio não intencional. Então, olha, não houve intenção de matar. Agora, um assassino intencional, versículo 14, se alguém vier maliciosamente contra o seu próximo, que seja morto. Daí, olha só, quem ferir seu pai, seja morto. Quem sequestrar alguém, seja morto. Quem amaldiçoar alguém, olha a importância que Deus está dando para a relação entre eles. Tá? Se 2 brigarem, um ferir um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, doente, né, por algum tempo, ou ainda aleijado, porque o texto diz aqui, olha, né, apoiado o seu bordão, ou ainda se recuperando, este pagará o tempo que ele perdeu. Olha, qual é a diária de um trabalhador? Então pague. Ficou 30 dias parado, se eles brigaram, né, se eles brigaram, que seja pago o tempo que ele ficou parado. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com uma vara e o ferido morrer, será punido. Porém, se sobreviver, o dono não será punido porque os escravos são propriedade sua. Aqui o texto bíblico, parece que ele dá uma conotação de... como é que eu vou dizer? De permissionamento à escravatura, tá? É claro que o escravo era era hebreu, era estrangeiro, qualquer um poderia ser escravo, né? O escravo aqui tem uma conotação muito diferente dos séculos 17, 18, 19 e 20, por exemplo, tá? 18 e 19 principalmente,
tá? Escravos aqui poderiam ser interpretados como trabalhadores também, tá? Então, o que o texto está dizendo é que você não pode ferir teus trabalhadores, tá? E vai ter punição. Agora, se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela abortar, ela perder a criança, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, olha só, era o marido da mulher grávida que determinava, sei lá, de repente, numa briga, a lei está começando a estipular questões de convívio. Daqui a pouco tem ali alguém brigando e, sei lá, supostamente uma mulher foi ferida por qualquer outra coisa, tá? Se ela interferisse na briga, se ela de alguma coisa, sei lá, defendesse o seu marido, se ela fosse atingida por descuido, alguma coisa nesse sentido. O homem que ferisse, né, uma mulher grávida, provocando aborto, seria culpado e teria que pagar uma multa de acordo com o valor imposto pelo marido. Tá? É claro que o texto vai dizer que os juízes tinham que aprovar. Não poderia ser algo assim, de forma que tornasse a outra pessoa também escrava, né? Era algo que tinha que ser, digamos assim, possível de ser quitado. Ok? Aí vai falar justamente da lei de Talião, né? Olha, se houver dano grave, então o castigo será vida. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe, tá? Então essa lei aqui é a declaração clássica da retaliação de olho por olho, dente por dente. Nesse caso, a punição era de acordo com a natureza do crime cometido, tá? Então, cometeu dano, vai receber o mesmo dano. Essa lei de Italiano, ela é mais antiga que a lei mosaica, tá? Então, como eu disse, já acontecia em muitas culturas e em muitos códigos antigos do povo ali, né? Olho por olho, ou seja, uma retaliação exata, tá? Arrancou um olho, perde um olho. Arrancou um dente, perde um dente. Cortou um pé de alguém, vai ter o seu pé cortado. Então, a ideia aqui é de crime sendo punido com precisão. E não de forma ou leniente ou de forma exagerada. Mesmo castigo, tá? Então, a lei de Talião, claro, produziu uma mutilação generalizada de muitas pessoas, porque impunha a aplicação de proporções exatas aos danos causados. Mas, claro, também a lei poderia inibir a violência, tá? Por outro lado, ela inibia. Claro que depois foi procurado, né, e juízes e assim por diante, começou-se a substituir a lei. Há alguns targums que relatam que os judeus, em relação a essa pena da perda de um olho, começou, por exemplo, a ser substituída por uma multa correspondente ao preço de um olho. Tá? E esta lei era regulamentada pelos anciãos e pelos juízes. Certo? E aí, o final do capítulo vai falar sobre a responsabilidade dos donos de animais. Muito parecido, né? Dizendo, olha, se um boi chifrar um homem e uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado. E aí, a carne não será comida. Tá? Não pode ser comida a carne de um boi que matar um homem e uma mulher. Mas o dono é absolvido. Ou seja, sei lá, foi um acidente. Tá? Foi algo que aconteceu assim. Tá? Agora, se o boi a comunidade já sabia que o boi costumava chifrar, mas o dono não fez nada, o boi será morto e também o seu dono será morto. Olha que coisa terrível, né? Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate de sua vida tudo o que for exigido. Olha que interessante esse verso de número 30. A punição capital, ela podia ser evitada mediante negociação com os parentes da vítima. Então, olha só. Se o boi já costumava chifrar, o seu dono sabia e não prendeu, e mataram uma mulher ou um homem, um homem ou uma mulher,
o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Ponto. Tá? A condenação é essa, o homem será morto. Agora, a família do morto poderia exigir um resgate e ele não morreria. Tá? Ou seja, poderia ter um resgate e aí ele pagaria pelo resgate. Olha, o que você quer? A morte do dono do boi ou um resgate? Era isso que acontecia, tá? Aí, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá um pagamento de 360 gramas e o boi será apedrejado. Olha só. Né? Ajustando o texto aqui, verso de número 32. Um escravo, então, seria recompensado com o salário de um trabalho, tá? De um trabalhador. Tá? Então, um trabalhador modesto aí poderia trabalhar 120 dias a fim de adquirir, né, esse valor. 120 dias de trabalho daria esse valor. Então, essas 360 gramas de prata, de certa forma, era como se fosse 120 dias de trabalho ou ainda uma... Onde é que eu estou aqui? Verso 32. Aqui, ó. 360 gramas de prata, tá? Acontecia também para outros tipos de acidentes, né? Alguém deixar uma cova aberta e não tapar, cair um jumento, cair um boi. O dono da cova pagaria, restituiria o valor do animal e o animal morto ficaria com ele. Ou seja, é como se ele comprasse praticamente a carne, né? Olha, você matou um animal de alguém e aí você restitui, mas fica com a carne, tá? Era uma negligência. Questões que muitas vezes, e há quem entenda que essas questões aqui que Deus está estabelecendo eram justamente as coisas que traziam para Moisés. Tá? Era esse tipo de questão. Moisés, olha lá, o fulano abriu uma cova, o meu animal morreu, agora ele não quer me restituir. Moisés, olha só, estava no campo ali, escapou um negócio, bateu na cabeça do fulano. Então, eram essas questões de sociedade que Deus agora começa a estabelecer alguma ordem para que eles pudessem realmente viver. Tá? Então, se o boi, aqui é a outra parte para a gente encerrar, se o boi de um homem ferir o boi de outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo, ou seja, olha, uma restituição, o boi vivo que feriu, vendem, repartam o valor e dividam também a carne do boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar, né, e o dono não o prendeu, certamente pagará o boi por boi, porém o boi morto será seu. Imaginem 2 milhões de pessoas com seus animais ali e acontecendo tudo quanto é coisa, né? Então precisava de regra entre essa gente aí. Certo? Hoje foi longo, né? Foi bem longo. Deixa eu botar os recados dos membros do canal aí na tela, que eu não tinha colocado ainda. Certo, gente? Então deixe o seu like, compartilhe, retorne aqui. Poucos de vocês retornam e comentam o vídeo. Pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo. Olha só, nós estamos aqui em 30 espectadores simultâneos. Se todos vocês retornarem aqui, poxa, estarão de certa forma aí retribuindo, né, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Claro, é um trabalho, não cobro nada, né? E de certa forma eu também estou sendo beneficiado nessa leitura, mas eu gostaria que vocês realmente voltassem aqui, comentassem, trouxessem as dúvidas, os questionamentos, algumas perguntas que eu não consigo responder aqui, posso responder lá porque o vídeo fica muito grande, né? Então a gente precisa fomentar o canal lá. Certo? Então deixa o seu like, compartilhe, retorne para o vídeo, comente. Já avancei do horário de novo e eu retorno em seguida aqui para o Café com Palavra, onde a gente começa hoje o capítulo de número 20 de Provérbios, ou é 21? Já tô perdido já, né? É tanta coisa. Deixa eu achar aqui. Onde é que está? É só o tempo de preparar o café e retornar para cá, tá? Eu acho que é
capítulo... Deixa eu ver. Sexta-feira. Qual foi? Vamos começar o capítulo de número 20. Ok? Que Deus abençoe você. Fique na paz que excede todo entendimento. Deixe o seu like. E se puder, né, se torne um membro do canal Teologia para Todos. Deus abençoe você e até daqui a pouco.